pessoal, tudo tranquilo com vocês? Eu espero que sim. Professor Fábio aqui na área para trazer a correção da questãozinha do EQT 2022, questão 26, né, que foi a nossa primeira questão discursiva, tá? Essa questão, pessoal, ela foi uma questão tranquila de se fazer. No nosso curso, no passeiaqt.com, a gente tem uma aula sobre a NBCTA 300, que trata do planejamento de auditoria. Ela é uma questão tranquila, tá? Não teve muito mistério. O problema mais é para a gente lembrar desses pontos, né? Que são bem de norma, tá? E é um pouco dificultoso em relação a isso. Então, às vezes a gente tem que trazer alguns pontos da norma crua para que vocês leiam também a norma em conjunto e ao mesmo tempo que eu trago esses pontos da norma, eu vou fazendo ali uma explanação melhor do assunto. Então, para você que está me ouvindo aqui agora, é assim que a gente estuda lá no Passeio EQT. Eu trago sempre as normas e eu vou explicando o que cada ponto da norma quer dizer. Isso para que você tenha uma leitura da norma e entenda o que a norma está querendo dizer, tá? Isso é importante justamente nesse caso aqui agora da nossa questão 26, né? Que fala aí da NBCTA 300, tá? Vamos fazer uma leitura dessa questão e vamos trazer a proposta de discursiva, tá? Então vejam, a questão fala o seguinte, pessoal. A NBCTA 300, que trata aí do planejamento de auditoria, né? Ela trata dos aspectos técnicos conceituais do planejamento de auditoria das demonstrações contábeis, da definição de estratégias para a execução do trabalho e do desenvolvimento do plano de auditoria. É como eu falei, né? A NBCTA 300, ela fala do planejamento de auditoria. Dentro dela, ela traz algumas informações que ajudam o auditor a definir as estratégias, né, para executar o trabalho de auditoria, para desenvolver aquilo que chamamos de plano de auditoria e por aí vai, tá? Esse planejamento, se feito adequadamente, torna-se uma ferramenta auxiliar para a realização da auditoria das demonstrações contábeis. Para orientar o desenvolvimento do plano de auditoria, o auditor, deixa eu só aumentar aqui, tá? Opa, acho que não dá para aumentar aqui não. Deixa eu ver. Não dá. Não dá. Aqui não fica grande não, então a gente vai ter que ver assim mesmo, tá, pessoal? Mas dá para entender, né? Então aqui, ó, para orientar o desenvolvimento do plano de auditoria, o auditor desenvolve a estratégia global, definindo as ações que direcionam esse trabalho. Nesse contexto, considerando a hipótese de um auditor necessitar explicitar a importância desse plano de auditoria, elabore um texto de 15 a 30 linhas, apresentando de forma fundamentada e de acordo com a NBCTA 300, isso que ele quer na questão. 2 benefícios decorrentes de um planejamento adequado de auditoria e 4 ações que devem estar presentes na definição da estratégia global de um planejamento de auditoria. Para quem não lembra, né, isso está lá na norma, obviamente, tá? Na NBCTA 300, a gente fala sobre isso no nosso curso, tá? Uma proposta de discursiva seria isso aqui. Lembrando sempre que a discursiva, pessoal, ela tem que estar estruturada ali em introdução, desenvolvimento e conclusão, tá? Uma introduçãozinha básica aqui de 4 linhas, tá? O desenvolvimento está aqui nesses 2 parágrafos, aqui e aqui. E por fim eu trago uma conclusão, deixando claro que é uma conclusão através dessa iniciativa aqui, ó, por fim, ok? Então basicamente é isso, eu vou estruturar o quê? Esses 2 benefícios decorrentes de um planejamento e vou trazer as 4 ações que devem estar presentes na definição da estratégia global. Então basicamente o que é que a Consuplan queria de vocês, perdão, o que é que a Sage Gran Rio queria de vocês aqui? Proposta de discursiva, tá? Proposta de discursiva. Ele fala aí, ó. Planejar, né? Eu começo, né, aqui dizendo, planejar é pensar o modo de se realizar a auditoria, de acordo com os meios disponíveis, tempo, pessoal, recursos financeiros, a fim de se alcançar os objetivos definidos para o trabalho. É uma introdução que eu estou fazendo aqui, tá? Estou dizendo o benefício de se planejar uma auditoria, né?
O auditor deve planejar e executar a auditoria com ceticismo profissional, né? Sempre mantendo a sua dúvida, reconhecendo que podem existir circunstâncias que causam distorções relevantes nas demonstrações contábeis. Então, fiz uma introdução aqui sobre o que é o planejamento, sobre a importância de se planejar uma auditoria, de se executar uma auditoria com planejamento, tá? Como que o auditor se executa essa auditoria, né, com ceticismo. Então aqui eu fiz uma rápida introdução. E aí eu começo o desenvolvimento, que eu vou direto para a resposta daquilo que a questão pede. Aí eu falo o seguinte: a NBCTA 300R1 traz em seu escopo alguns benefícios. Olha aqui, ele quer o quê? Ó? 2 benefícios. Eu digo que tem alguns, tá? Oriundos do planejamento adequado da auditoria das demonstrações. Podemos citar, dentre esses benefícios, e aqui eu falo, né? Falo que tem vários benefícios, mas que eu vou citar 2. Podemos citar, dentre esses benefícios, que um bom planejamento auxiliar o auditor, aqui deveria auxilia, né? Um bom planejamento auxilia o auditor a organizar adequadamente o trabalho de auditoria para que seja realizado de forma eficaz e eficiente. Então, fazer um planejamento adequado é importante para que o auditor consiga executar o trabalho de forma eficaz e eficiente. Tá? Aí eu continuo. Esse foi o primeiro benefício. Aí eu vou falar o segundo benefício agora. Ainda temos como benefício o auxílio na seleção dos membros da equipe de trabalho, onde o auditor pode observar a capacidade técnica e competência de cada um para responder aos riscos esperados, bem como na alocação apropriada das tarefas. E eu falo isso em aula, né? Um dos benefícios do planejamento é exatamente esse. Do auditor planejar a auditoria é ele saber quem são os membros da equipe de trabalho, a experiência que cada membro de trabalho tem, como que ele pode utilizar cada membro da equipe. Se eu tiver um problema no passivo, na parte de empréstimos, eu sei que fulano tem experiência com essa parte de empréstimos, juros, ali consegue fazer uma bela auditoria naquela parte. Então, planejar a auditoria é importante para isso. Saber com quem são os membros da equipe, a experiência e a capacidade técnica de cada um e como alocá-los da melhor forma no trabalho. Tá? Então aqui eu trouxe os 2 benefícios. O primeiro deles, executar uma auditoria de forma eficaz e eficiente. E o segundo é selecionar bem os membros da equipe e alocá-los de forma da melhor forma possível. Então são os 2 benefícios. E aí ele continua, ele quer o quê? 4 ações que devem estar presentes na definição da estratégia global. Aí eu venho para cá. Ainda, o auditor deve estabelecer uma estratégia global de auditoria que defina o alcance, a época e a sua direção para orientar o desenvolvimento do plano de auditoria. Tá? Então, a estratégia global é como que ele vai fazer a auditoria, né? Com quem, quando ele começa, até onde ele vai, quais são os procedimentos que ele vai executar e por aí vai. Então, na definição da estratégia global, o auditor deve 1. Determinar a natureza, a época e a extensão dos recursos financeiros e humanos necessários para a realização do trabalho. Então, ele vai determinar quem ele vai trabalhar, o quanto ele vai precisar. Né? 2. Identificar as características do trabalho para definir o seu alcance. 3. Observar os fatores que no julgamento precisam de uma atenção especial para orientar os esforços da equipe de trabalho. E 4. Também definir os objetivos do relatório do trabalho de forma a planejar a época da auditoria e a natureza das comunicações requeridas. Então aqui eu trouxe quatro ações que devem estar presentes no momento em que o auditor definir a estratégia global, tá? São essas 4 ações aqui que eu trouxe, certo? Respondido a questão, eu vou fazer a minha conclusão aqui nesse último parágrafo. Aí eu digo que é uma conclusão quando eu coloco aqui, esse por fim. Por fim, é importante salientar que o planejamento não é uma fase isolada da auditoria, mas um processo contínuo e iterativo, que muitas vezes começa logo após ou em conexão com a conclusão da auditoria anterior, continuando até a conclusão do trabalho atual.
Também, o auditor deve atualizar e alterar a estratégia global de auditoria e o plano de auditoria sempre que necessário no curso da auditoria. E aí eu faço a minha conclusão acerca da NBCTA 300, tá? Falei aí sobre a NBCTA 300. Concluímos. Essa seria uma proposta tranquila de dissertação, tá? Ele pede de 15 a 30 linhas. A gente fez aqui, ó. 1, 2, 3, 4, tá? Ele conta. Quando a gente tem uma linha assim pela metade, eles contam aquilo que passa da metade da folha. Digamos que a metade da folha fosse aqui. Passou da metade da folha, eles contam como uma linha, tá? Então a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 aqui não conta como uma linha. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 linhas, tranquilo, dentro de 15 a 30, direto ao ponto, sem muitos problemas. Beleza, pessoal? Tranquilo? Então essa é uma proposta de auditoria que eu fiz. Eu faria minha discursiva dessa forma, uma proposta de discursiva, né? Eu faria minha discursiva dessa forma, tá bom? E é isso. Espero que tenham entendido, que tenham gostado, que tenham curtido. Deixa teu joinha aí embaixo, tá? Segue a gente aí, me segue lá no Instagram, @eu_contador, tá? Se inscreve no canal, comenta aí embaixo o que achou e vamos que vamos. Quiser estudar com a gente, passeeqt.com. Tamo junto, até as próximas aulas. Breve trago a questão 27. Fui!